E a coisa está ficando cada vez mais difícil para a Rússia. Agora a Ucrânia conseguiu derrubar a maior ponte da Europa, que é considerada pelos russos a obra do século. E depois de empilhar tantas derrotas, Putin troca o comandante militar da invasão na Ucrânia. Quer entender tudo o que está acontecendo e a possível reação do Putin a essa catástrofe para sua logística? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Hoje vamos dar repercussão aí a um fato que está dominando a internet, que é a explosão causada em uma ponte na Crimeia, que é considerada aí uma obra-prima, a obra do século, feita pelos russos, mas de maneira ilegal, uma vez que a Crimeia foi anexada em 2014. Antes da gente ir para as manchetes que eu separei para você, vamos falar aí também da troca do comandante-chefe da invasão na Ucrânia. Peço para você deixar o seu like aí para que o YouTube entenda que o vídeo é legal, que o vídeo é bacana e espalhe para o maior número possível de pessoas. E não esquece de se inscrever se você ainda não está inscrito. Então vamos aí para a primeira manchete que eu separei para você, manchete da BBC, que diz assim no seu título: Ponte na Crimeia, a explosão em obra do século que abala russos e tensiona mais a guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia que está ficando cada vez mais tensionada. Realmente, a análise que eu faço é que a cada dia que passa nós estamos nos aproximando cada vez mais de um conflito nuclear na Ucrânia. O Putin talvez não tenha saída e seja a única forma dele não sair completamente humilhado dessa invasão militar que ele mesmo promoveu, seja utilizando armas nucleares para fazer uma demonstração de força ainda maior. Mas vamos aí para as letrinhas pequenas que está dizendo assim: a explosão neste sábado, 8/10, da parte de uma ponte construída pela Rússia para ligar seu território com a península da Crimeia, ocupada de modo considerado ilegal pela comunidade internacional em 2014, tensiona ainda mais a nova fase da guerra na Ucrânia. Que nova fase é essa aí, Tobias? A fase na qual a Ucrânia está vencendo contra todos os prognósticos. Todo mundo imaginava que a Rússia, devido ao seu poderio militar, iria passar o carro aí por cima da Ucrânia, um país militarmente fraco, mas não é isso que aconteceu. A OTAN entra na jogada, o Reino Unido, os Estados Unidos passa a financiar, armar, treinar, e os ucranianos que estão defendendo a sua pátria, o seu território, o seu direito de ser uma nação livre, simplesmente estão vencendo neste momento o exército russo, ao ponto do Putin ter que fazer ameaças nucleares ou inclusive convocar mais de 300 mil reservistas, o que está dando um problema grande dentro da Rússia. Então, nesse momento, Ucrânia vencendo. E agora a Ucrânia atinge um poderoso símbolo russo, o símbolo da anexação da Crimeia, que é essa ponte aí de 19 quilômetros que custou 3,6 bilhões de dólares para ser construída e que mostrava justamente a posse do território da Crimeia por parte da Rússia, porque era a ligação por terra entre os dois territórios. Mas agora a Ucrânia foi lá e atingiu, colocando o moral dos russos lá embaixo. Segundo parágrafo aí para você. A ponte construída por ordem do presidente russo Vladimir Putin é crucial para o transporte de equipamentos militares russos e suas tropas na Ucrânia. Putin ordenou uma investigação sobre a explosão, segundo o porta-voz do Kremlin. Galera, a destruição dessa ponte, ou pelo menos a destruição parcial, que foi o que aconteceu, ela é um ataque direto na logística, na infraestrutura da Rússia, porque é o único acesso terrestre entre a Rússia e a parte sul de toda a Ucrânia, ou seja, a chegar até a Crimeia e posteriormente a Kherson, regiões aonde a Ucrânia está tendo uma investida, uma contraofensiva e está assim conquistando territórios cada vez mais. Mas sempre é bom lembrar que o Putin fez graves ameaças dizendo que não aceitaria de forma alguma nenhum tipo de ataque ao território russo. E ele já considera Crimeia, Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk e Donetsk como territórios russos, depois daquele plebiscito fraudado e da anexação formal que ele fez. Mas talvez seja por isso que a Ucrânia, até o momento, não reivindicou a autoria do ataque. E o mais interessante é que a porta-voz da Rússia disse o seguinte, que essa explosão mostra o caráter terror
né? Você sabe aí, final dessa palavra é erista, do exército e do governo ucraniano. Olha que loucura! A Rússia que invade a Ucrânia, a Rússia que bombardeia residências civis, que bombardeia toda a infraestrutura ucraniana, deixa os ucranianos sem água potável, sem energia, agora estão reclamando como é a hipocrisia da Rússia. Mais um parágrafo aí para você. A ponte de Kerch, é assim que ela é chamada, né? Ponte de Kerch. Não é apenas estrategicamente importante, mas também um símbolo da anexação da Crimeia, uma forma de mostrar que os dois territórios estão permanentemente unidos, explica Steve Rosenberg, que é analista britânico lá da BBC, mostrando, como eu já disse, que a ponte ela não é apenas estratégica do ponto de vista logístico-militar, mas também um grande símbolo. A Ucrânia agora mandou bem, atingiu um símbolo e atingiu aí um território também estratégico. E para finalizar aí essa manchete, quando a ponte foi inaugurada em 2018, a imprensa estatal russa exaltou a obra como a construção do século, por ser a ponte mais comprida da Europa com 19 quilômetros de extensão. Para você ter uma ideia onde fica essa ponte, separei para você uma imagem, um mapinha bem aqui, ó, vou dar um zoom aqui para você dar uma olhada aqui no território ucraniano, né? Então aqui tem o território ucraniano e aqui o território russo. Aqui é a Crimeia, Mar de Azov nessa região, tudo aqui embaixo é Mar Negro. A ponte fica exatamente passando por aqui, ó, ligando os dois territórios. Veja que não tem como a Rússia chegar por outro território, a não ser passando por dentro da Ucrânia, território que ainda é controlado pelos ucranianos, pelo menos em parte. E aqui você vai ter aqui um zoom, né, da região, a ponte passando bem aqui, ó, exatamente aqui, ligando os dois territórios, o que é um grave problema. Gente, a Ucrânia está dando uma aula de como fazer uma resistência e a Rússia, pelo seu lado, está dando uma aula mostrando como não se invadir um território. Lembrando sempre, como eu digo, a Rússia é uma potência nuclear, não uma superpotência militar. Então é isso, a Ucrânia mandando bem e dando uma aula. Agora, as consequências disso é que acontecem no campo político e também podem escalar no campo militar. No campo político, nós temos aí uma outra manchete que eu separei para você, manchete do UOL, que diz assim no seu título: após ataque na Crimeia e avanços da Ucrânia, Rússia muda comandante militar. Pois é, o Putin parece que não está nada satisfeito com os resultados que ele tem obtido na Ucrânia e com o desempenho dos seus militares, principalmente de alta patente. O que não falta no atual momento são relatos de que os recrutas que o Putin, obrigou a servir, os 300 mil, estão passando por um péssimo treinamento militar. Mas além desses recrutas com pouquíssimo treinamento, os seus militares da mais alta patente, a galera que faz o comando, que faz a estratégia, também não está satisfazendo aí o que o Putin esperava na Ucrânia, e ele já trocou pela segunda vez. Se liga aí nas letrinhas pequenas. Poucas horas depois de uma explosão derrubar a ponte que liga a península da Crimeia ao território continental da Rússia, o governo de Vladimir Putin decidiu mudar o comando das forças que atuam na invasão da Ucrânia. Então é o Putin tentando de todas as formas aí recuperar o protagonismo e a iniciativa lá na Ucrânia. E ainda continua. De acordo com o jornal americano The New York Times, o general Sergei Surovikin, da Força Aérea Russa, assumirá o comando das forças russas na Ucrânia. A mudança foi anunciada pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, por meio de uma publicação no aplicativo de mensagens russo Telegram. Então é o Putin aí levando, empilhando derrotas, tá pegando muito mal pro Putin no cenário internacional e principalmente dentro de casa. Mesmo a população russa, que tem sérias dificuldades em se manifestar devido ao medo que o próprio Putin inflige ao seu próprio povo, agora já está a opinião pública toda se voltando contra o Putin, os milionários, os oligarcas, toda essa galera. Aí, detalhe, esse general aqui que está assumindo, Sergei Surovikin, ele serviu na Síria, tá? Ele é condecorado, muito condecorado lá na Rússia, mas dizem aí que ele é um oficial altamente corrupto. Vamos ver aí se vai ter alguma mudança no teatro de operações. Eu, sinceramente, acho que a Ucrânia vai continuar avançando e o próximo vídeo é justamente falando aí sobre o perigo desse avanço. Eu, sinceramente, já acho
que um acordo é o melhor negócio, porque expulsar a Rússia do território pode ter consequências ainda mais graves. Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Nesse aqui nós chegamos ao fim. Se você chegou até aqui, deixa eu pedir para você dar uma moral para o canal. A gente quer chegar aí aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Faltam 3 meses para o ano acabar e com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Para isso é muito fácil. Clica aqui, ó, bem aqui na logo que está aparecendo do canal, badala o sininho das notificações e, claro, deixa seu like, porque ele é fundamental e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai se espalhar para todo mundo. Tamo junto? Obrigado demais por ter chegado até aqui, obrigado por ter se inscrito e obrigado aí pelo like que eu tenho certeza que você deixou. Deixou o like, né? Deixa aí, se você não deixou, pô, dá moral, deixa o like aí. A gente se vê amanhã no próximo episódio, 6 horas da manhã. Beijão do Toby e até o próximo episódio. Fui!